o primeiro degrau, ele é muito importante. Porque sem o primeiro, no terceiro você não chega. Se você quer fazer um pulo assim, esticar a perna, você vai cair. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que começar pequeno e bem estruturado para a gente chegar lá na frente grande e com estrutura também. O que Deus está preparando para mim, o que Deus está ali, que Ele me permite sonhar, que Ele me permite almejar, Ele me permite conquistar. Estamos começando mais um Verticalizando Cast, estamos pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Eu sou o Thiago Pinotti e aqui ao meu lado o meu grande parceiro, Jonas Mingoia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui muito felizes para gravar hoje aqui com o pessoal que está incrível. Hoje uma novidade aqui para você que está sendo franqueada já essa empresa maravilhosa. Quero pedir para você que quer empreender, vai deixando o like, vai mandando para aquele pessoal que quer começar, se inscreve no nosso canal que o conteúdo está fenomenal. É isso aí, pessoal. E para comemorar, nosso ano de canal, estamos fazendo nossa série especial, a série Empreendedorismo, trazendo empresários de sucesso daqui da região do interior do estado de São Paulo, até mesmo do Brasil, para conversar um pouco com a gente, para a gente pegar os códigos e as chaves, né, Jonas? Para a gente aprender também, todo mundo que está nos assistindo, também aprender com isso. E hoje iremos falar um pouco de como nossa entrevistada está transformando o pudim em um negócio milionário aí, hein? Ah, sensacional. Já ouvimos um pouco a história aqui nos bastidores e vocês vão gostar, viu, pessoal? E para isso, estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa. Ela tem 24 anos, ela largou a graduação de Engenharia Química para se tornar uma empreendedora. Proprietária da JP, o Jardim dos Pudins, e hoje seu negócio está se moldando num formato de franquia e em breve estará em todo o Brasil, hein, pessoal? Ó, vai ser o primeiro podcast dela, estamos saindo. Aproveitem, estamos saindo na frente. Com vocês, Gabriela Bom Jardim. Gabi, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui. Que honra essa apresentação. Você viu só? Gostei. Estudamos bastante. É isso, fiquei muito feliz, gente. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, do que a gente traz aqui para o dia a dia, da rotina empreendedora, dos nossos desafios, até dos perrengues, né? Perfeito. É sempre muito bom a gente estar conversando e incentivando outras pessoas. Até porque muita gente fez isso comigo, né? Exato. Então, estamos simplesmente seguindo em frente isso aí, do exemplo. Aí. Gabi, nós que agradecemos, sabemos o seu corrido tempo e dispôs esse tempo para a gente aí, para estar ajudando e ensinando também outras pessoas. E para a gente começar, conta um pouco da sua história, né? Da onde que veio a Gabi, qual foi a jornada dela e o que fez largar a engenharia e ser uma empreendedora de pudim. Então, eu acho engraçado assim, quando a gente pensa... por que eu escolhi a engenharia química? Quando eu estava no colegial, eu tinha muita vontade de ter uma empresa. E naquela época não existia esse negócio de empreendedorismo, de empreendedor que existe hoje. Não tinha acesso à informação ao mundo do empreendedor. Então, era uma coisa muito distante. Minha família não tem nenhum empreendedor. Então, era mais distante ainda. E aí, na minha cabeça, para eu conseguir abrir uma empresa, eu teria que desenvolver um produto chave, um produto único. Diferenciado. Então, eu escolhi engenharia química porque eu achei que na engenharia química eu ia conseguir desenvolver um produto. Eu achei que eu ia criar uma tinta, ia criar um cosmético, um remédio, e aí eu ia conseguir ter uma empresa. Só que aí o pior de tudo é quando você chega na engenharia química, você não vê que é nada disso. E os primeiros anos só conta, né? Igual a gente. Gente do céu, o ciclo básico, assim, espancou, gente. Eu penei bastante, e eu não estava feliz, eu não gostava, não era o que eu imaginava. Eu não desenvolvia coisas lá. E aí eu falei, cara, não tô feliz, mas eu vou fazer o quê? Não tinha o que fazer. Até que entrou a pandemia e bem no comecinho eu bati o carro. E eu precisava pagar o carro e em 2 dias eu falei, não vou chorar por isso, eu vou arrumar um jeito de achar dinheiro. Legal. E aí comecei a vender várias coisas. Separei umas roupas, criei um Instagram, comecei a vender as roupas que eu tinha em casa, tipo um brechó. Aí comecei a vender ovo de Páscoa, porque estava perto da Páscoa. Mas não deu certo. Aí eu falei, cara, o que eu faço? E na faculdade, eu morei com uma menina que ela fazia um pudim muito gostoso. Olha. E aí, toda vez que eu voltava para Matão, né, eu fazia faculdade em Uberaba, toda vez que eu voltava para Matão, meus tios falavam, faz um pudim aí pra gente. Aquele pudim só você sabe fazer. Aí, nisso de tentar vender alguma coisa, eles falaram, por que você não vende pudim? E aí eu falei, pode ser, mas
como que vende pudim? Ninguém vende pudim. Só padaria vende pudim. É isso que eu acho que não existe, né? Um lugar que só vende pudim. Isso a gente vê um gap, né? Um espaço no mercado. Legal. Que é um mercado super tradicional, Exato. mas muito pouco inovador. E aí, não tinha visão empreendedora ainda naquela época, mas eu falei, legal, nunca vi alguém vendendo pudim. Meu pudim realmente era muito bom, só que ele não era bonito, ele não tinha estrutura, não tinha conhecimento sobre pudim, e ele era só um sabor. E aí, na época, nem existia forma de plástico, né? Hoje em dia, a gente faz umas formas forneáveis e entrega o pudim na forminha. É, que você não viu, mas a gente compra lá quase todo dia. Conhecemos bem essa Sabe como forminha. E aí, naquela época, não existia forminha aqui. Foi eu que trouxe as forminhas aqui para Matão. Legal. Então, eu tinha que fazer na forma de alumínio da minha avó. Então, o que acontecia? Eu tinha que fazer o pudim na forma, virar num prato, entregar para o cliente virado no prato e usar a forma para fazer outro pudim. E aí, eu só tinha aquele tamanho de pudim, que é o pudim de vó, que todo mundo sabe qual que é o tamanho do pudim de vó. Então, era só ele. Aí, comecei desenvolvendo e eu não era feliz assim, sabe? Eu gostava de vender, das pessoas mandarem feedback, mas eu não era feliz há alguns dias quando eu entregava o pudim e ele estava quebrado, porque eu não tinha conhecimento sobre, ou quando vazava calda, ia sem etiqueta. Então, eu comecei a perceber que dava para evoluir muito o produto. Sim. E comecei a trabalhar na evolução do produto. Até que um dia eu cheguei a perder muita receita, assim, sabe? Ia entregar pro cliente o pudim, eu ia... Aquele meme, sabe, da internet, que você vira o pudim e o pudim desmonta. Isso acontecia Vira uma muito sopa. comigo. Exato. Eu lembro que tinha dia da minha geladeira não caber mais pudim. A gente não queria jogar fora, a gente pensava em colocar em pote de sorvete, assim, pra não jogar fora. E aí eu falei assim, não, eu vou comprar um curso de pudim. E aí eu comprei um e-book de pudim. Era tipo assim, 5 páginas ensinando a fazer um pudim perfeito. Aí eu falei, interessante. Fui lá, comprei, comecei a ler. Falei, gente, eu acho que dá pra misturar as duas coisas. A receita que eu tenho com a receita do e-book, porque mudava um pouco. Só que o e-book, ele ensinava sobre consistência, ensinava como fazer, o que cada ingrediente significa no pudim. A beleza dele ali. A beleza, a calda perfeita, né? Porque a calda é o principal para um pudim perfeito. E aí eu comecei a fazer teste, juntando as duas ideias, né? A do e-book com a receita que eu já tinha. E aí começou a ficar um pudim muito bom. Aí eu fui buscar forma, eu descobri que tinha formas, né? E aí no curso, no e-book, tinha um link de um vendedor que vendia formas forneáveis. Aí eu comprei e eu comecei a testar também. As pessoas elas começaram a me dar muita opinião. Por que você não faz um pudim de tal sabor? Aí eu falei assim, legal, se eu misturar, por exemplo, chocolate com leite, né, um achocolatado, e usar aquele leite, vai ficar um pudim de chocolate. E aí eu fiz isso e deu certo. Legal. Aí se eu cozinhar a latinha de leite condensado, aí eu cozinhei a latinha de leite moça, ficou Sensacional. doce de leite. Falei, cara, eu vou fazer um pudim de doce de leite. E deu certo. Oi? E aí eu fui criando. Hoje em dia eu falo que eu crio pudim do sabor que você quiser. A gente é ao infinito e além. Que legal. Consegui bacana, pegar uma cara. chave já aí do começo. Muitas pessoas não começam porque quer aquela perfeição, né? Quer sair perfeitinho, tem medo de dar certo. E a Gabi deu um exemplo aqui, né? Ela só começou e aí com o tempo ela foi aprendendo e moldando, né? Com Sensacional. certeza, a gente tem que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, No enquanto momento. a gente não tem melhores condições para fazer. Exato. Cita até o exemplo no nosso podcast, né? Se vocês assistirem os 3 primeiros episódios, a gente fazia com celular, sem edição, sem nada e hoje... Por aí vai. E o mais engraçado que eu achei foi igual o que acontece no livro lá do Quem Pensa Enriquece. A oportunidade do negócio dela veio disfarçada. Ela nem sabia que ia ser o pudim. De uma amiga pegou a receita, começou a fazer porque era o que tinha na cabeça e virou um negócio sensacional. Legal. Realmente. E eu falo que também o empreendedor, a ideia de empreender, eles vêm sempre quando a gente está no fundo do poço. É engraçado, né? Bati o carro, tô sem dinheiro. Dali não dá para cair Vou mais, agora eu vou entender. subir. Exatamente. Então, eles vêm sempre quando a gente está ali no fundo do poço. Muito bom. Bom, vamos lá então. No seu negócio, você provavelmente teve uma dificuldade principal aí no começo, né? Você conseguiria falar qual que foi a principal dificuldade para o pessoal conseguir entender? Sem dúvidas, a principal dificuldade foi largar a faculdade. Foi falar que é aquilo que eu sou responsável pelo meu futuro agora. Então, eu não tenho mais um diploma que... Eu descartei o plano B.
A partir do momento que eu descartei o plano B... Aí o A tem que dar certo. O A tem que dar certo. Ele era a prioridade, ele era o foco. Mas foi muito difícil, porque eu estava lidando com expectativa de família. Não, isso que eu ia falar. Na sua família não tem empreendedores, né? Não tem, e todo mundo ali é formado em faculdade federal. Entendi. Então, meus avós são professores. Nossa. Então, eu venho de uma família bem tradicional do estudo, assim, da graduação, da pós-mestrado. E aí, quando eu decidi que eu ia largar para empreender, foi uma decisão muito difícil. Nossa, bombardearam muito você? Muito, muito. E eu tive que ir contra todo mundo. Foi uma coisa bem, bem difícil. Primeiro, deu tomar a decisão, né? Que eu sou responsável por tudo que aconteceu. Porque eu descobri, né, estudando, lendo, que o empreendedorismo, ele não é sorte. Ele é conhecimento. Exato. Ele é habilidade que você desenvolve. Ele é treinável. O sucesso do empreendedor, ele é treinável. Então, a partir do momento que eu percebi que aquilo ali só dependia de mim, da minha responsabilidade, eu entendi que não tinha mais por que eu ter o plano B. Não tinha por que mais eu perder tempo com algo que eu já tinha certeza que eu não queria levar para frente. E aí eu tomei essa decisão. Quando eu tomei essa decisão, eu tive que esperar um pouco e ir acostumando a minha família e jogar para eles assim que não ia mais rolar. Mas foi bem difícil. Foi com certeza. Eu acho que todo empreendedor tem isso também. É o momento que você decide largar um emprego para você empreender. É o momento que você decide mexer no seu dinheiro que você tem guardado para empreender. Exato. Ou você tem que mudar de cidade, ou abrir mão de algumas coisas para empreender. Então, o empreendedor ele tem que sempre abrir mão de alguma coisa. Sim. É fora da zona de conforto que a gente cresce. A gente fala que o empreendedorismo você abre mão ali do seu presente, né, de você vivenciar, né, ou comprar alguma coisa para poder colher no futuro, né? Exatamente. Então, essa consciência tem que ter, que muitas pessoas querem ali na hora, né, ter aquele momento da hora, mas... Igual aquele curso que a gente fez lá, que tinha, de acordar a mente, tinha a algema de ouro, né? Exato. O caso dela era a faculdade. Que já veio de família, né? Então. Sim. E no caso de muitas pessoas, tem gente que faz o quê? Tem gente que tem já um negócio funcionando e tem um trabalho paralelo que ainda é fonte de renda. Aqui já equilibrou a balança e a pessoa não se desprende daqui para jogar toda a energia aqui no... É porque a zona de conforto, ela é confortável, ela é segura. Segura. As pessoas têm muito medo de abrir. E ali é onde a gente vê que a responsabilidade, a autorresponsabilidade, ela pesa. Porque quando você está no emprego, aquilo ali não depende de você. Quando você vira um empreendedor, aquilo ali depende de você. Exato. E principalmente você vai crescendo, mais pessoas vão dependendo de você. Exato. Então, não é só a sua família, né? Várias famílias. Exatamente. Então, essa parte é bem difícil. Legal. Ô, Gabi, da onde veio a ideia de transformar o seu negócio em franquia, né? Onde que você viu aí que queria escalar ou viu essa oportunidade? Que eu acredito que não existe um tipo de franquia dessa. Então, quando eu comecei com o pudim, eu não queria, de jeito nenhum, virar uma pessoa que vendia pudim no fundo de casa para sempre. Porque meu amor não era em fazer o pudim, em confeitaria. O meu amor era em empreender. Então, eu queria crescer aquilo como uma empresa. E não queria ficar dependente do negócio, vendendo o meu tempo. Porque vender tempo, hoje em dia, é o que a gente menos quer. E aí, quando eu comecei com o pudim, eu não vi uma visão ainda de escalar. Para mim, era um sonho muito distante. Só que estava na época de todo mundo fazer curso. E aí, eu estava lá, já sabia fazer um pudinzinho, alguma coisinha assim. Aí, vieram falar, por que você não faz um curso? Eu estava nessa ideia de fazer curso porque eu queria retorno rápido. A gente começa a empreender, né? Meu Deus, quero retorno rápido. E aí, cobrir os buracos, né? Comecei a pensar em vender curso, até tentei gravar lá com o celular em casa. E aí alguém, no meio disso, falou, não, você não tem que vender curso, você tem que abrir franquia. Aí eu falei, cara, impossível. Franquia gigante. Como que vai abrir uma franquia? Isso não existe, é muito distante, eu não tenho dinheiro, eu não sei como faz. Meu Deus, as pessoas vão roubar minha receita. Eu não pensava nisso. As pessoas vão roubar minha receita. Não tem sentido. Mas aquela ideia ficou na minha cabeça. Até que teve um dia que eu falei, cara, deixa eu ver como que faz para abrir uma franquia. Fui no Google, como abrir uma franquia. Aí tava lá, falando alguns passos. E aí eu acho que eu ativei o algoritmo, né, pro tráfego pago. Que aí só aparece que eu queria franquia. Aqui, né? E começou a aparecer muita mensagem de franquia. Até que o Rafael Matos apareceu um anúncio dele falando, torne seu negócio uma franquia.
E aí eu falei, eu quero, cliquei lá, como se eu já tivesse pronta, né? E eu falei, não, quero tornar meu negócio uma franquia. E aí fui lá, agendamos um horário, como se eu fosse um lead, né? Já para transformar o negócio em franquia. E aí a gente marcou a reunião. E aí nessa reunião, o cara veio, falou comigo e tal, e me explicou quais são os processos para você conseguir franquear. Então, ele falou, né, sobre você ter que patentear a marca, você fazer o registro de marca, criar uma empresa de franquia, homologar franqueado. Se a sua empresa realmente é rentável mesmo. Se você é rentável, homologar fornecedor, tem que ter DRE. Eu não sabia nem o que era DRE. Eu lembro que nessa parte ele falou, eu falei, o que é DRE, né? Tem que ter DRE de pelo menos 6 meses, 1 ano da empresa. Tem que fazer a circular de oferta de franquia, que é a COF. Tem que ter manual. A franquia você manualiza todos os processos. Então, você tem que manualizar a produção, marketing, tudo. Principalmente a arquitetura do lugar. A arquitetura do lugar. Tudo tem que estar sempre manual. Inclusive, falando sobre a arquitetura do lugar, até aonde fica a lâmpada tem que ser padrão. E aí, depois dessa reunião, eu lembro que eu tenho até isso no meu quadro de anotações, assim, até hoje. Processo para virar franquia. Eu falei, cara, pronto, agora eu já tenho os passos. Agora só falta eu ir fazendo. Não importa o tempo, eu vou fazer esses passos. A gente tem 100 degraus, que eu suba 1 degrau por semana. A gente sabe que esse é o caminho. Agora eu só preciso seguir, né? Legal. Então, eu falo bastante que tem o significado da palavra métodos. É meta, que é o resultado, com odos, que é o caminho. Então, eu tinha o resultado onde eu queria chegar, que era ser uma franquia, e agora eu só precisava criar um método para seguir esse caminho. Sim. Então, foi isso que eu fiz. Eu criei um método e agora eu tô no caminho. Nossa, cara, sensacional. E assim, o pessoal deve estar se perguntando aí também, o que esse pudim entende diferente dos outros? Não, a gente não pode negar que é um dos melhores pudins. Inclusive, o melhor pudim. Vamos abrir, ó. A gente ganhou aqui, pessoal. Olha o que a gente ganhou, que sensacional. Aí, ó. Tudo ficou com água na boca, hein? Tem um cheirinho na embalagem, se você sentir. Pra quem é aqui, ó, perto de Matão, interior de São Paulo, ó, dá pra ir lá visitar. Ué. Mas hoje o pudim é um pudim muito bom, todos os sabores. Eles realmente, assim, você nunca comeu um pudim tão cremoso, a qualidade é muito boa. Só que eu falo que hoje em dia o pudim, ele é o nosso produto, mas a gente não é mais uma empresa de produto, a gente é uma empresa de serviço. Exato. A gente serve o cliente e a gente pensa em todo o processo do cliente. Mostrar a embalagem aqui, Gabi. Que então, Olha que bonitinha, gente. Aí, gente, hoje já não cai mais, viu, Alão? Ó, chocolate branco. Esse. Chocolate branco com calda de geleia de morango. Esses aí, eles são individuais para você comer uma porçãozinha ali fácil, mas a gente também tem os maiores que vão com a calda separado para você jogar, desenformar. E eu trouxe meus 2 pudins favoritos aí para vocês. Esse é o de coco, ó. O de coco e o de chocolate branco com calda de geleia de morango. Eles são muito bons. Mas então, o pudim, ele é uma receita muito boa, mas que eu acho que além dele, existe uma empresa de serviços onde ela pensa em todo o negócio do cliente. Desde a hora que a gente está produzindo, a gente pensa em qual é a melhor forma para entregar para o cliente, para ele virar, até na experiência de compra, na experiência de ir para a loja, de pensar em todos o passo a passo. E, inclusive, o que eu gosto muito de trazer é o branding da loja. A nossa marca é muito forte. Sim. Então, a nossa criação de marca hoje, né, um jardim encantado de sabor. Legal. As nossas jardineiras que produzem, que cuidam, que cultivam, que regam o nosso pudim. E é uma sobremesa que tem um sabor nostálgico, um afeto que faz sentido com o nosso pudim. Então, além disso, a gente sempre fala que a gente quer florescer pelo Brasil inteiro. Então, esse conceito de marca faz muito sentido também. A gente sempre tenta trabalhar com os 5 sentidos, né? Eu falo que o branding, hoje em dia, a gente consegue fazer branding... Eu tô comendo aqui. Não aguentou aqui já. A gente consegue fazer branding com os 5 sentidos. Então, hoje em dia, a gente tenta trabalhar com o visual, com o auditivo, né? Então, a gente tenta pegar as músicas com a vibe do jardim para estar sempre, tanto no Reels, quanto nos stories, quanto na loja. Então, a gente faz essa ligação. A gente trabalha com o branding olfativo, quando a gente tem o nosso cheirinho de jardim. Nossa. A gente trabalha, né, a cremosidade, o tato ali, o pudim que derrete na boca, o sabor dele. E
pai. São esses sentidos, né, gente? São, Esqueci de sim, algum. E o visual, faltou o visual. E o visual que a gente sempre tenta trazer as mesmas cores, a identidade da marca, Legal. que foi muito bem desenvolvida. Muito bom mesmo. Eu fui para o Rio de Janeiro para desenvolver a que legal. marca, as fotos, levei todos os pudins comigo para lá. Então, hoje em dia eu falo que, mas e se você abrir uma franquia e alguém roubar a sua receita de pudim? Cara, na verdade, não é só o pudim. Hoje em dia, Só as é o ideias, jardim. É o jardim. É o né? conjunto. Exato. Ô, Gabi, aproveitando, eu aprendi hoje. Explica o pessoal por que chama jardim. Jardim, gente. Bom, quando eu comecei, o nome era Santo Pudim. Eu escolhi um nome aleatório só para fazer minha renda extra ali. Só que aí, depois de um tempo, eu fui percebendo que era obrigatório você ter... eu descobri que era obrigatório você ter registro de marca no NPI, que é onde faz com que você tenha assegura, né, que a sua marca seja única. Não seja copiado. Isso. E aí, já tinha todos os nomes de pudim. Eu tentei todos, já existia. Até que eu falei, cara, eu vou ter que puxar pro meu sobrenome. E meu sobrenome, pra quem não sabe, é Bom Jardim. Então eu falei, eu vou trazer alguma coisa de jardim. Até que encontramos ali Jardim dos Pudins, né? Legal. Um jardim encantado. E aí depois a gente foi desenvolvendo um pouco mais. E eu não gostava muito do nome Jardim dos Pudins grande, porque era difícil de falar. Vou ali no Jardim dos Pudins. E eu queria alguma coisa reduzida. E quando eu ia escrever, eu abreviava o J de jardim e o P de pudim. Aí até que eu falei, cara, eu acho que faz muito mais sentido chamar JP, que é o nome do nosso jardim. Porque jardim existe em qualquer lugar, o pudim também. Então não é um nome. Não, é legal que até o JP ficou legal, porque ela escreveu o JP mesmo. Não ficou só o J e o P. Aí a gente criou Muito bom. uma ideia ali de fazer um JP para dar uma brincada. Legal. Ô, Gabi, voltando à parte de empreendedorismo, né? Você falou que começou de você ali na sua família. Da onde você viu, tem algumas pessoas que você segue, que você gosta e criou essa cultura em você? Sim, depois que eu comecei a empreender, decidi, eu comecei a buscar mentores. Eu acho que o caminho do igual a mentor... gente, Tem jeito. O caminho do mentor não Tem tem jeito. jeito. Você tem que ter alguém que vai te ajudar a errar muito menos. E aí eu participei de vários cursos, eu fiz várias mentorias, mas a principal delas, que eu acho que fez muita diferença, foi com o Rafael Matos. Legal. É óbvio que eu puxava muito pro lado dele, porque ele era franquia. Sim. Então, se eu estivesse ali, foi o meu primeiro maior investimento. Eu falo que hoje em dia, eu ainda tenho a sorte de morar com os meus pais. Como eu comecei um negócio muito nova, eu ainda não tiro salário. Eu moro com os meus pais me sustentam. Que legal. Todo o meu salário sempre foi investido em curso e mentorias, mastermind, todo. Então, esse foi o meu primeiro investimento, né? Eu lembro que no começo era uma mentoria cara, e aí eu queria pedir para os meus pais, né? Porque eu não tinha dinheiro. Qual que eu chaveco eles? E aí eles falaram, cara, você acabou de desistir de uma faculdade que a gente te bancou durante 4 anos. A gente não vai entrar nessa, porque você vai desistir. Aí eu falei, putz. Aí foi isso, eu parcelei em 12 vezes, era o que eu tinha lá para pagar por mês, era exatamente o que eu ganhava, né? E eu falei, tá bom, mas pelo menos eu moro nos meus pais, comida não vai faltar, casa também não, e é isso. Então, eu passei, meus primeiros, foi os 12 meses, né, que eu estive ali no Mastermind, e eu cresci demais, entendi muita coisa de empresa, desenvolvi uma visão empreendedora muito forte, e isso me ajudou demais. Fora outras mentorias que eu participei também, de marketing principalmente, de fotos, eu fiz bastante, mas com certeza esse caminho é sensacional, né? Só completando também, eu só o ano passado, minha esposa quase matou, né? Que se eu não me engano, acho que fiz 7 ou 8 cursos. E também foi investido aí R$80 mil que eu não tinha, e foi igual, fui parcelando, fui fazendo. Né? Cada curso que eu chegava, minha esposa quase ia me matando. Mas hoje ela valoriza, falou, putz, a mentalidade em um ano. Com certeza. Eu fiz um Reels esses dias. Era assim, as pessoas... A sua mãe tem medo que você se envolve com coisa errada? Não, a minha mãe tem medo que eu compre mais um curso. Esse é o meu maior medo dela, com certeza. Ô, Gabi, a gente sabe também que no marketing você é bem feroz aqui, né? Você poderia falar pro pessoal que está começando também quais são as suas principais estratégias que deram certo para você? Sim, com certeza. Bom, eu gosto...
o Instagram para mim é o meu maior veículo de vendas. Mesmo hoje a gente estando na avenida principal da cidade, o Instagram ele domina. Eu falo que eu posto um sabor lá, eu comendo, a gente percebe que a galera vem naquele. Então, o nosso público hoje ele é muito Instagram. Mas a verdade é que a gente conecta muito com o Instagram porque eu sou de compartilhar muito a minha vida e as coisas que dão errado. E eu acho que as pessoas, elas se conectam muito com isso. Sim. Então, trazer a realidade para o Instagram, mostrar que o empreendedorismo ele não é só flores. E também a evolução de tudo. Como eu fui uma pessoa que eu filmava desde o começo, então você tem vídeo do pudim dando errado. Você tem vídeo de eu fazendo pudim no fundo da casa da minha mãe. De eu ficando até 4 horas da manhã. Então, eu sempre compartilhei isso com as pessoas. Então, eu acho que além de ser interessante, você tá ali vendo tudo que está acontecendo, nossa, como que é a vida de empreender? Às vezes as pessoas elas não acompanham nem só porque elas têm interesse em empreender, mas é porque elas acham interessante alguma coisa fora da rotina delas e também ver todo esse crescimento. Sim. De onde ela estava, onde ela chegou e onde ela ainda quer chegar. Exato. Hoje em dia as pessoas elas têm medo de compartilhar onde elas querem chegar. Sim. E aí eu vejo que as pessoas elas acabam pensando mais no ruim do que no bom. Então, eu não vou compartilhar porque as pessoas vão colocar inveja. Mas, cara, e se você compartilhar e você ajudar tanto de gente? Exatamente. E se você trazer as pessoas para vibrar com você, para conquistar isso com você? Igual você falou, não é só uma receita, né? É todo um conjunto. E a pessoa nunca vai conseguir copiar o seu conjunto. Exato. E eu acho que as pessoas também têm muito medo de compartilhar e que dá errado. Ai, mas eu falei pra todo mundo que eu ia fazer isso e deu errado. Cara, tá tudo bem dar errado. Tá tudo bem. Deus não quis que acontecesse daquele jeito. E ele vai acontecer de uma forma melhor daqui a uns dias, mais pra frente. O Aristeu, do Mastermind, citou, né, no podcast nosso... Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Nossa. Se eu não me engano, foi 1.500 vezes que ele errou até dar certo, né? Imagina se ele tivesse existido na primeira. A resiliência é muito importante quando a gente está empreendendo. Exato. Gabi, a gente conversando, um assunto que me chamou a atenção. Você falou, né, que tem TDAH e por muitos anos tomou remédio tarja preta. Então, conta um pouco pra gente como foi isso e como você reverteu a situação a favor seu. Realmente, eu fui diagnosticada com TDAH com 3 anos. Eu ainda não podia entrar em tarja preta. A gente teve que esperar até os 6 anos. Eu sempre tive muita reclamação em minha escola. Fui uma criança muito terrível. Então, o único jeito naquela época, era colocar remédio. Eu tomei Concerta durante até os meus 17 anos. Então, foi 11 anos tomando tarja preta. Até que quando eu fui entrar para a faculdade, eu tive um problema no fígado. Por causa de medicamento. E aí eu não quero mais tomar remédio. Só que eu sofri bastante na faculdade. Eu ainda era uma pessoa que me via muito inferior na hora de provas, na hora de estudos, na hora de prestar atenção. Tinha muito problema com isso. Até que quando eu saí e fui empreender, eu comecei a perceber que eu era muito esforçada e que eu conseguia ter um foco que eu nunca tive antes e eu nunca vi alguém ter antes. E eu falava, cara, mas eu não tinha TDAH? De onde isso veio? O que está acontecendo? E eu não entendia por que eu estava conseguindo... Eu chegava a estudar 17 horas seguidas por dia, num sábado, num domingo, todos os dias. O que está acontecendo? Eu não sou TDAH? E aí eu comprei um curso do Eslen Delanogari. Eu vou até falar. Pessoal, fica a dica aí. É difícil, mas ele tem um curso que chama Reservatório de Dopamina, que ele explica sobre a neurobiologia do nosso cérebro. Então, ele traz muita informação sobre. Eu aprendi muito lá. E aí, nesse curso, ele falava como que funcionava o cérebro de um TDAH. Então, a gente tem uma falta de dopamina. A dopamina, ela faz com que a gente não consiga esperar por recompensas. Então, a gente quer ficar mexendo no Instagram, a gente quer fazer tal coisa agora. Sim. A gente não consegue, essa resistência é muito mais difícil. E a gente também tem um negócio aqui na cabeça que chama tálamo. E esse tálamo, ele é responsável por filtrar as informações que a gente tem no dia a dia. Então, por exemplo, agora a gente está usando roupa e a gente não está sentindo a roupa tocar no nosso corpo. Só que agora que passa informação, o tálamo libera e a gente já está sentindo a roupa tocar no nosso corpo. E com o TDAH, é isso que acontece. A gente dispersa a atenção o tempo todo porque o nosso corpo não filtra o barulho que está passando lá na rua, a mosca que passa aqui. Tudo chama atenção. Exato. Na verdade, não é que a gente tem falta de atenção. A gente tem muita atenção. É o contrário. Exato. E aí, quando eu entendi isso, e aí ele me falou uma coisa, hiperfoco.
O TDAH ele tem um negócio que chama hiperfoco. Quando você se interessa Por na algo. coisa e você esquece do mundo e só foca naquilo. E aí isso eu fui descobrindo que era o meu maior diferencial. Onde eu ficava na frente, eu sempre me sentia atrás, aquilo eu me sentia na frente. Agora você se sentiu superior. De conseguir focar como eu nunca tinha visto alguém focar. E aí eu fui descobrindo que mais pessoas que atingiram o auge da carreira têm TDAH, como o Walt Disney, como O próprio Messi, se eu não me engano. o Messi, Messi o dono da Microsoft. O Steve Jobs, não. Não, o Steve Jobs. Bill Gates? Bill Gates. Bill Gates. O Obrigado, Bill Gates. O Michael Phelps. Ele também tem TDAH. Então eu fui entendendo que, na verdade, era mais a gente fazer o que a gente gosta, que é muito mais fácil ativar o hiperfoco. E aí, hoje em dia, eu sei que eu consigo passar horas trabalhando, esqueço do mundo, porque eu tô fazendo o que eu gosto. Então faz muito sentido. Outra coisa que me ajudou bastante é que eu me sentia muito burra quando eu fazia faculdade e não ia bem, e nunca ia bem em nota, não conseguia me concentrar. E aí, depois de um tempo, eu entendi que existiam as 8 inteligências, não sei se vocês já ouviram falar, sim. dos 8 tipos de inteligência, né? Então, uma pessoa ela é boa em matemática, lógica, a outra em comunicação, a outra em corpo, né? Então, ela consegue ter uma maior autonomia do corpo, maior controle sobre os movimentos corporais e também de espaço, né? A galera também tem uma inteligência de espaço. E aí eu entendi que, na verdade, não era que eu era burra, é que eu estava gastando energia num lugar que não era o meu. Legal. Então, depois que eu entendi isso também, aí tudo ficou... Canalizei a minha energia onde ela deveria estar. E aí tudo fluiu muito melhor. E hoje você não faz mais uso de medicamento? Não né? faço uso de medicamento. Que bacana. Hoje em dia, eu só tento aumentar minha dopamina com coisas que fazem bem pra mim. Então, aumentando proteína, ouvir música, aumenta minha dopamina. Estar exposto ao sol, então vitamina D também. Então, eu tento ter essa rotina. Exercício físico, claro, com certeza, aumenta a dopamina. Então, eu tento, da forma mais natural, alimentação. Eu preciso aumentar minha dopamina, então. Ei, ai. Bom, para o pessoal, então, que quer empreender, tem medo às vezes, você já contou a história que começou com o que tinha, né? Mas qual que seria uma dica que você poderia dar para esse pessoal poder começar? Cara, primeira coisa, gosta do que você está fazendo. Eu acho que para empreender você tem que gostar. Não que eu gostava de pudim, tá? O meu pudim era maravilhoso, mas eu estava gostando de empreender. Então eu acho que você gostar do processo é muito importante. E outra coisa principal, saber por que você está fazendo, aonde você quer chegar, o que te motiva a estar ali, porque o empreender ele é uma rotina muito pesada. É um caminho muito difícil. Se você não tiver um propósito muito forte, você não consegue suportar o processo. Então, é muito, muito importante a gente saber o porquê que está ali. Muitas vezes eu chegava e falava, meu Deus, isso está muito difícil, mas eu estou aqui porque eu quero conquistar tal coisa. Então, eu não vou desistir. Então, isso faz muito sentido para mim. Você saber onde você quer chegar, mas você saber de uma meta clara, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar da meta SMART, o método de traçar a meta SMART. Ela tem que ser específica, ela tem que ser temporal, ela tem que ser específica, mensurável. Então, você não vai falar, eu quero chegar na Lua. Não é assim. Ela tem que ser palpável. Tem que ser palpável. Então, exato. Você traçar umas metas, né, dessa forma e que você busque aquilo, que você entenda o processo. Quando eu comecei, eu tinha colocado que eu ia ficar milionária em 2 anos. 2 anos se passaram e eu cheguei, não estava nem perto. Mas eu já consegui entender que eu estava no caminho. Você sabia que uma hora você vai chegar. Eu não cheguei, mas eu já tô no caminho. Eu já sei que eu já tô... Já tem essa visão. 1/4 do caminho. Exato. Então, não tem por que desistir agora. Então, o primeiro ano, pelo menos o primeiro, assim, ele é muito difícil. Principalmente se a gente começa do jeito mais seguro, né? Que é fazendo o MVP, é você começando pequeno. Porque tem muita gente que fala, cara, eu tenho um dinheiro guardado aqui, vou abrir uma mega loja. Cara, isso é
complicado. Você não saber assim, o terreno que você nem tá. nada e meter a cara com tudo, né? Exato, você não sabe o terreno que você está colocando. Aí passa um caminhão super pesado, o terreno não tem bem estruturado, sua casa desaba. Exato. Então, você tem que ter uma estrutura ali, e essa estrutura tem que ser criada com calma, devagar, porque são muitos processos. Ter uma empresa é muita burocracia, é muito conhecimento. Aí eu faliu porque não tinha conhecimento para manter ela ali. Faliu, eu falo sempre da árvore, né? Árvores de raízes profundas, elas são mais difíceis de ser levadas pelo vento, mas elas demoram mais para criar as raízes profundas. Sim. Então, quanto maior a árvore, maior o vento. Exato. Então, eu acho que ter essa paciência de você criar árvores de raízes profundas para ela não ser levada com qualquer vento faz total diferença. Eu acredito que o maior erro do empreendedor novo é esse daí, né? Até que é porque resultado imediato. os dados do Sebrae é muito alto, né? Empresas com 2 anos aí fecham uma grande porcentagem. Porque eu acho que a maioria já vem nesse intuito. Fala, não, eu vou virar empresário que eu quero ter férias, quero viajar, quero ser independência financeira. Mas ele não sabe que desses primeiros anos são os mais complicados. Vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que abrir mão de férias, vai ter que trabalhar muito, né, para depois que ele criar esse processo, aí sim ele criar o desfrute disso. E falando de espiritualidade, você sempre acreditou em algo superior, em Deus? Você tem uma fé enraizada? Tenho, mas o empreendedorismo que me trouxe isso. Que legal. Eu não tinha. Né? Eu fui percebendo que eu fui desenvolvendo a minha fé com o empreendedorismo quando eu percebi que estava tudo dando errado, mas eu tinha total certeza de que tudo ia dar certo. Legal. E aí eu entendi que Deus estava ali comigo. Ele não ia deixar eu sonhar se eu não podia ter. É lógico. Né? Então, foi isso que me trouxe muito próxima de Deus e ter uma fé inabalável. Eu vou... O que Deus está preparando para mim, o que Deus está ali, que Ele me permite sonhar, que Ele me permite almejar, Ele me permite conquistar. Legal. Então, essa foi a peça-chave para eu conseguir entender que nem tudo vai acontecer do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele está planejando. Sim. Exato. Isso daí é um negócio que a gente vem pregando também, que a gente começou, né, a colocar em prática há algum tempo para cá. Sim. Que pra gente não tinha nada a ver, né? Deus era uma coisa, empreendedorismo era outra, né? Não era misturável. E aí que a gente aprendeu. Depois que a gente colocou Deus no nosso negócio, né? Começou a plantar isso para todos os nossos colaboradores, clientes, foi aí que a nossa empresa fez boom, né? Sim. Ele cresceu. E realmente aquilo lá que você falou, Deus não permitiria você ter uma visão se aquilo ele não ia te dar, né? Então, se ele te deu a visão... Sim. E o engraçado é isso. A gente já sabe onde a gente quer chegar desde o começo. Veja a situação dela que ela já tinha planejado. Ó, em 2 anos eu vou estar milionária já. Mas ela já tinha o objetivo ali traçado. E isso é interessante porque fala também muitos livros. Se você não tem um objetivo definido, fala que é igual um navio, 2 navios, que sai de um lado que quer ir para o outro do oceano. O que tem destino, ele planeja, ele sabe quanto tempo ele vai chegar do outro lado, ele prepara a tripulação, ele prepara os mantimentos e tudo mais. Agora, se sai os dois, um não tem o objetivo, ele vai ficar dando em volta em círculos e se soprar bem o vento, ele chega numa ilha. Exatamente. Vai saber o tempo, né? Mas, voltando também de novo, onde você quer chegar com isso futuramente? Você tem já uma visão de onde você quer chegar, ponto final, Sim, então, quando eu comecei a sonhar, os sonhos vão crescendo, né? Eles vão evoluindo com a gente. Vai moldando. Hoje em dia, como eu sou muito nova, eu tenho sonhos para todas as áreas da minha vida. Eu não tenho vontade de ter uma mega empresa e trabalhar para sempre, eu tenho muita vontade de pegar um motorhome na Itália e sair viajando com a minha família. Mas, em relação à empresa, hoje em dia, eu acho que o Brasil já é a realidade, que o JP vai estar por todo o Brasil, ele cabe ali em todo o cantinho. Acho que todo mundo merece, pelo menos, ter um jardim JP encantado. Todo mundo merece estar perto de um jardim encantado. Mas aí um sonho agora que está crescendo aqui é a gente se colocar ele para fora do país. Poxa, então, que bacana. Sensacional. A gente quer ter uma franquia multinacional aí. Caraca. E com a primeira unidade, meu coração pede em Portugal. Que legal. Eu não sabia, eu falo quando a gente compartilha o sonho com muita gente começa a sonhar com a gente. Sim. E aí, hoje em dia, a gente tem uma social media que ela é lá do Rio de Janeiro. E ela também tem super esse mindset de estudar, de trazer conhecimento. E ela foi fazer um curso em Portugal. E chegando lá, ela encontrou uma rua que chama Bom Jardim. Nossa. E aí, na hora, ela me mandou uma foto. Eu só consigo imaginar o jardim aqui. Então, assim, agora a gente já tem até localização para estar
em Portugal. Que legal. Então, Caraca. Eu nunca tive a curiosidade. O pudim é brasileiro? o pudim é de Portugal. É Portugal. É Portugal, mas o pudim de Portugal ele não usa leite condensado, é leite e ovo. Eita. E o nosso é melhor. Nossa, com não, ainda mais jardins pudins. Gabi, a gente já está chegando ao fim aí e gostaria de agradecer você pela presença. E para você finalizar, deixa uma mensagem para o pessoal que você queira passar, principalmente o pessoal ainda aí que quer empreender, mas tem esse medo ainda. Que mensagem gente, final que você deixaria? Eu acho que primeiro, quando a gente pensa em empreender, é a gente saber por quê. Por que eu quero empreender, onde eu quero chegar e ter traçar esse caminho de quero chegar no sucesso, quero ter uma empresa grande, mas não começar pelo final. Porque o sucesso, a empresa grande, onde você quer chegar, é o destino final. Então, a gente tem que traçar um caminho para chegar até esse destino final. E o primeiro degrau, ele é muito importante. Porque sem o primeiro, no terceiro você não chega. Se você quer fazer um pulo assim, esticar a perna, você vai cair. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que começar pequeno e bem estruturado para a gente chegar lá na frente grande e com estrutura também. Boa. Então, com certeza. E aí, é fé, gente, fé. O empreendedorismo anda junto com a fé. Tem a fé que vai dar certo. Sensacional. Jonas, entrega nosso reconhecimento aí para Gabi. obrigada. Aí, ó, pra você deixar lá Ó, no seu jardim. Ah, com A certeza. gente quer chegar no jardim em vez de ir lá, hein? Adorei. Gabi, mais uma Obrigada, vez, gente. obrigado por ter aceito aí. Foi uma honra te receber. Foi um prazer estar prazer aqui. todo Obrigada, nosso. viu, gente? Obrigado. Fiquei Jonas, muito feliz. os recados finais? Galera, ó, pra vocês aí que acompanharam até agora, foi sensacional. Compartilha essa... Eu vou comer no meu pudim. Não dá tempo aqui, né? Compartilha com o máximo de amigos aí que você conseguir. A intenção é te ajudar primeiramente, tá? Para você que curte construção também, a gente tem nosso site verticalizandosonhos.com.br. A gente tem nossos e-books para venda. Tem nosso primeiro curso aí que já tá rodando também, que é como escolher o lote perfeito aí para você. Tá? E fique atento aí às novidades, tá? É isso aí. Em breve tá no forno, pessoal. A gente tá criando o nosso streaming. Então você vai ter um stream aí igual o Netflix, só que totalmente voltado para construção, né? Exatamente. E até mandar aí também, vocês sentiram falta do Du, o Du que tá encabeçando essa parte pra gente, ele tá mais nos bastidores agora, mas tá junto com a gente aí, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Então esse foi nosso podcast de hoje, como uma empresa de pudim tá tornando um negócio milionário. Até a próxima, valeu!